Será que a vitória diante do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro marcou a despedida do atacante Yuri Alberto do Corinthians? E ainda falando sobre atacante e ainda sobre a vitória diante do Grêmio, o treinador Fernando Diniz fez elogios ao atacante Caio César, um dos destaques da partida. E será que o Timão conquistou todos os objetivos antes da paralisação para a Copa do Mundo? Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre objetivos antes da paralisação para a Copa do Mundo. Será que o Corinthians conquistou todos os objetivos antes agora de todos esses dias que ficaremos sem jogos? O Timão fez contra o Grêmio na tarde do sábado 30 de maio, último jogo antes da paralisação para a Copa do Mundo. Vencemos por 3-1, uma vitória importantíssima. E agora o Corinthians só entrará em campo no dia 22 de julho contra o Remo, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí vem a questão, será que o Corinthians conquistou todos os objetivos antes da paralisação para a Copa do Mundo? Iniciamos a temporada, um calendário apertado. O primeiro campeonato que disputamos foi o Campeonato Paulista e infelizmente fomos eliminados na semifinal. Não era para o Corinthians ter sido eliminado na semifinal, e sim, o elenco que nós temos era para o título ter ficado com o nosso Timão. Depois, iniciando o Campeonato Brasileiro, que é a competição mais difícil na minha visão e que o Corinthians tem que tratar como prioridade, Corinthians acabou oscilando bastante e infelizmente chegamos até estar no Z4 em algumas rodadas, mas como eu disse, a vitória diante do Grêmio acabou nos deixando fora do Z4 da competição. Absolutamente que isso foi tratado como um grande alívio, mas para mim o Corinthians deveria estar numa posição muito melhor no Brasileirão. O elenco que nós temos era para estarmos brigando ali no G4 e não fugindo do Z4. Na Libertadores, terminamos a primeira fase, a fase de grupos. Na liderança do nosso grupo, classificados para as oitavas, vamos enfrentar o Rosário Central. E na Copa do Brasil, também objetivo conquistado. Passamos pelo Barra no jogo da quinta fase, aliás, nos jogos da quinta fase, 2 vitórias, e nos classificamos para as oitavas de final da competição. Então, sinceramente, para mim, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista foi aonde o nosso Timão ficou devendo, e no Campeonato Brasileiro, claro, ainda teremos um bom tempo para o Timão se recuperar. A minha opinião, quanto a falar de objetivos conquistados antes da paralisação para a Copa do Mundo, é a seguinte. Claro, o Campeonato Paulista, para mim, sinceramente, o Corinthians não poderia ter ficado de fora da final. E, sinceramente, se nós tivéssemos passado pelo Novo Horizontino, o arquirrival não teria aguentado jogar contra nós, assim como aconteceu em 2025. Mas, infelizmente, vacilo e ficamos fora. Copa do Brasil e Libertadores, para mim, sinceramente, a Libertadores foi a grande surpresa. Eu sempre falei para vocês que eu gostaria que o Corinthians fizesse uma Libertadores digna, que era se classificar para a próxima fase. Fizemos uma campanha, claro, que poderia até ter sido melhor, mas ficamos na primeira colocação do nosso grupo. Na Copa do Brasil, sinceramente, até uma naturalidade, com todo respeito à equipe do Barra. Então, sinceramente, para mim, Campeonato Paulista, Timão ficou devendo, e também no Campeonato Brasileiro. Claro, ainda temos todo o segundo turno, falta um jogo ainda do primeiro turno e todo o segundo turno pela frente. O Corinthians precisa ter uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro e subir na tabela. Não dá, por exemplo, para o Corinthians ficar sempre ali próximo ao Z4. O Corinthians necessita, depois dessa paralisação, melhorar no Brasileirão. Tenho confiança que o Fernando Diniz vai conseguir trabalhar bem para o Corinthians voltar forte depois dessa paralisação. Claro, se não tivermos aí um desmanche no elenco. E agora vamos falar sobre o treinador Fernando Diniz, que fez elogios ao atacante Caio César, um dos destaques da vitória diante do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Vencemos o Grêmio na Arena do Grêmio,
jogo da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma partida difícil. O Grêmio iniciou o jogo melhor, se impondo dentro do seu domínio, abriram um placar cedo, mas o Corinthians do Fernando Diniz conseguiu se recuperar durante a partida e, sinceramente, o Corinthians acabou dominando as ações, viramos o jogo para 3-1. Um dos destaques da partida, o atacante Caio César, para mim, sinceramente, um dos melhores, se não for o melhor, dentro de campo, marcou um golaço. Depois do jogo, em entrevista coletiva, o Fernando Diniz fez questão de elogiar o atacante Caio César. Vamos para as palavras dele. O Caio César vem crescendo muito, tanto em treinamentos quanto em jogos. Era pouco conhecido no Brasil. Saiu cedo do Coritiba para Portugal, onde foi muito bem. Tentei levá-lo para o Vasco antes do Corinthians. É um jogador diferente que todo mundo procura. Um ponta que pode vencer duelos de 1 para 1. Além de tudo, é um jovem que está ficando cada vez mais familiarizado com o que é jogar em um time do tamanho do Corinthians. Parece que está se sentindo mais à vontade. Então, Fernando Diniz fez questão de elogiar os trabalhos que o Caio César vem fazendo tanto dentro de campo quanto no dia a dia do CT Dr. Joaquim Grava. A minha opinião quanto a essas palavras do Fernando Diniz é a seguinte. Quem me acompanha sabe que eu falei para vocês e venho falando que o Caio César é um dos principais destaques nos treinamentos, que ele voa nos trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava. Um jogador muito dedicado. Infelizmente, ele só não está num nível superior ao que ele está hoje, porque ele acabou se lesionando. Logo quando chegou, na segunda partida, teve uma lesão muscular, ficou mais de um mês fora, retornou, acabou se machucando novamente, mas para mim, é raro, por exemplo, lembrar de algum jogo do Caio César que ele não tenha ido bem. É um jogador diferenciado, veloz, como o Fernando Diniz, no 1 contra 1. Caio César, você domina uma bola e dá o primeiro passo, a primeira corrida da arrancada, ninguém mais para ele, só com falta. Então, sinceramente, para mim, ele foi um dos melhores diante do Grêmio, marcou um golaço e é um jogador que tende muito a evoluir. E o Corinthians, final do ano, vai ter que se virar aí, se ele ficar nesse ritmo e continuar evoluindo, para comprar o jogador por algo na casa de 37 milhões de reais. Então, concordo plenamente com o Fernando Diniz e o Caio César é mais um dos jogadores que tendem a evoluir muito com os trabalhos do treinador. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma grande dúvida envolvendo o atacante Yuri Alberto. Será que a vitória do Timão diante do Grêmio acabou marcando a despedida do camisa 9? O Yuri, conforme estamos acompanhando, vem nas últimas semanas tendo muitas dificuldades em relação ao seu progresso dentro de campo. O Yuri bastante criticado e o Yuri, claro, acabou inflamando muitas coisas depois daquela vitória diante do Barra, que ele voltou a marcar depois de 9 jogos e acabou declarando que o ciclo dele acabou, que tem um desejo de deixar o Corinthians. Muitas críticas para os lados do Yuri e a situação só vem piorando. Na derrota contra o Platense pela Libertadores no meio da semana passada, o Yuri saiu vaiado de campo. Então, absolutamente que a relação com nós torcedores ela está estremecida. O Yuri, ele até chegou a tentar voltar atrás da declaração que ele deu contra o Barra, dizendo que não tinha proposta e tudo mais. Só que no jogo contra o Grêmio, em que o Yuri foi um dos destaques da partida, deu 2 belas assistências, se movimentando muito, incomodando a defesa do Grêmio, um fato depois da partida acabou chamando muita atenção. Eu, particularmente, não havia percebido. Muitas mensagens eu recebi, principalmente no Instagram. Na verdade, foi alguns vídeos que o jornalista o Rodrigo Vessone fez. O Vessone acabou fazendo uma análise do que o Yuri Alberto fez depois do apito final da vitória diante do Grêmio. Todos os jogadores, por exemplo, isso é um protocolo, vão cumprimentar os torcedores que viajaram, que estiveram também, claro, os do Rio Grande do Sul, que estiveram lá na Arena do Grêmio. O Yuri Alberto, ele não fez isso. Ele não foi se despedir do torcedor
E, na verdade, o Yuri ele foi até o banco de reservas e começou a se despedir ali das pessoas do clube, médicos, fisioterapeutas, fisiologistas, pessoal ali do dia a dia, que são fixos no CT Dr. Joaquim Grava, preparadores físicos, e ali abraçando todo mundo, até alguns ali pareciam até que estava chorando, e aí o Vessone levantou uma dúvida, será que o Yuri Alberto estava se despedindo? Inclusive ele tratou como uma atitude minimamente estranha do Yuri Alberto, é absolutamente que a partir disso, a partir dessa publicação dele, muita gente passou a prestar atenção no que realmente aconteceu. E, claro, muitos estão achando, pelo menos, estranha a atitude do nosso camisa 9 depois desse jogo contra o Grêmio, muitos achando que ele está se despedindo, aliás, que ele se despediu. A minha opinião, quanto a essa questão que foi levantada pelo Vessone, será que o Yuri Alberto se despediu do Corinthians? Primeiramente, não é assim que as coisas funcionam. Não é o Yuri que chega e fala assim, tchau, vou embora, tô me despedindo. O Yuri Alberto tem contrato com o Corinthians até 2030. O Yuri Alberto, para ele ir embora, para ele se despedir, não é, por exemplo, algo que agrade somente ele. Tem que ser algo que agrade o Corinthians. Hoje, pelo que se fala, o Corinthians não aceita vender os 50% que o clube tem pelo Yuri Alberto por menos de 120 milhões de reais. Então, absolutamente que estamos falando de valores para chegar, por exemplo, no que o Zenit também tem, se for o Zenit pedir o mesmo valor que o Corinthians quer, estamos falando de 240 milhões, por exemplo. Vender hoje o Yuri Alberto imaginário, o Yuri Alberto saiu por esses valores, sabemos que é bastante difícil, ainda mais depois do que ele disse naquela vitória contra o Barra. Então, não é assim que as coisas funcionam. O Yuri pode ter a pretensão de ir embora? Ele chegou a declarar isso. Isso, claro, ele mesmo disse. O executivo de futebol, Marcelo Paz, garantiu que não existe nenhuma proposta, mas, claro, por nenhum jogador, ele disse, mas, claro, se tiver alguma proposta, também, será que alguém iria revelar? Então, eu analisei, assisti o vídeo do Vessone e, sinceramente, achei pelo menos estranha a atitude do Yuri. Mas, assim, o Yuri, eu não posso também afirmar se depois que ele cumprimentou todo mundo do clube, se ele foi direto para o vestiário, ou se de repente ele foi lá cumprimentar o torcedor. Aí é quem esteve lá mesmo na arena do Grêmio que pode falar. Mas, analisando os ângulos, as imagens que eu particularmente vi, volto a dizer a vocês, é no mínimo estranho as atitudes do Yuri Alberto. Então, agora estamos falando aí de uma paralisação que vai até o dia 22 de julho. Muitas coisas podem acontecer, inclusive abrindo as janelas das principais ligas europeias. Por exemplo, a partir do dia 15 de junho, já começam as movimentações dos principais mercados europeus. Então, esse vai ser um período aí que, sinceramente, nós vamos ter que acompanhar e, claro, torcer para que o Corinthians não tenha um desmanche. O Fernando Diniz está bastante preocupado com isso. Além da questão do Yuri querer sair, temos também o que envolve o Hugo Souza e, claro, a grande necessidade do Corinthians de vender jogadores para fazer dinheiro. Inclusive, tivemos aí uma informação da Rádio Craque Neto que o Corinthians já fechou o negócio pelo André com o clube de Portugal, coisa que eu particularmente não acredito, mas respeito a informação e vamos aguardar o que vai acontecer. Mas volto a dizer, não é assim o Yuri se despedir, tem que ser algo, além, claro, de agradar a ele, tem que ser algo muito vantajoso para o nosso timão. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço e vai, Corinthians!